A gente também tem outro tipo de, e é um último, né? O último tipo de, que a gente pode chamar assim de estoques, que são os ativos biológicos, que a gente pode chamar aqui dos animais, né? Os animais ou os semoventes, animais ou plantas também, que a estrutura fala. Ativo biológico deve ser mensurado, então, pelo seu valor justo líquido. Então, é o valor justo líquido, valor de despesas de venda, né, no momento do reconhecimento inicial e na data das demonstrações contábeis. Inclusive, quando a entidade adquiriu o ativo biológico por meio de transação sem contraprestação, também é a mesma coisa. Então, valor justo líquido de venda, aqui que são os ativos biológicos. Tá? Então, de estoques, são basicamente essas bases aqui que a estrutura conceitual e o manual de contabilidade aplicada ao setor público nos orienta, de que, regra geral, estoque vai ser avaliado pelo custo de histórico ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Se for para estoques de transação sem contraprestação, valor justo, bem já almoxarifado, preço médio. Se for distribuição gratuita, custo histórico ou custo corrente de reposição dos dois o menor. Ativos biológicos pelo valor justo líquido. Tá? Não é muito fácil da gente conseguir memorizar, é muita coisa mesmo. Né? Então a gente vai tentando assim, entender como é que faz e até a estrutura conceitual e o MCAPS dá pouco exemplo sobre isso. Tá? Ajuste de perdas para estoque. Né? Então, como a gente deu exemplo da dívida ativa, do estoque é a mesma coisa. A gente tem, por exemplo, algumas unidades lá de estoque e alguns estoques podem ser, alguma parte do estoque pode ser danificado ou se tornar até obsoleto. Né? E aí vai ter o preço de venda dele diminuído. Né? Então, a gente tem estoque, sempre na conta estoques, a gente pode ter a conta estoques diminuído dos seus ajustes, né? Que grande parte dos ativos tem aí os seus ajustes que sofrem diminuição do valor do ativo. O custo do estoque pode também não ser recuperável se o custo estimado de acabamento e os custos estimados a serem corridos para realizar a venda tiverem aumentado. Né? Então, o custo do estoque pode não ser recuperado se o custo tiver aumentado. O lançamento para a contabilização do ajuste de perda de estoque para adequar o valor realizável líquido é o seguinte. Então, acho que está dando para enxergar aqui, né? Então, se eu tenho esse lançamento no meu ativo, código 1 aqui na classe 1, por exemplo, estoques. Para eu lançar esse meu ajuste aqui, eu vou fazer o quê? Essa conta de ajuste, a gente sabe que a conta de estoque do ativo ela tem natureza devedora. Se eu coloco algo para reduzir o meu ativo, essa redução ela vai ter natureza credora. Tá? Vou imaginar que isso aqui por enquanto não existe, mas se eu quero constituir, fazer um registro contábil a crédito no meu ativo, a contrapartida vai ter que ser um débito. Né? E esse débito ele vai depender. Pode ser no mesmo ativo, pode ser no passivo, ou pode ser em VPD. Nesse caso, a constituição desse ajuste, ou seja, o registro inicial desse ajuste, que nesse caso vai ser como é uma redução do meu ativo, ele representa uma VPD. Então, eu vou fazer um débito numa VPD, numa despesa, né? E um crédito ali em ajustes no ativo. Tá? Então, basicamente, só trouxe aqui o lançamento. Então, vai ser uma VPD que já tem lá no plano de contas, que é ajuste de perda de estoque, e um crédito, né, que é uma conta que reduz o meu ativo, que é ajuste para perda em estoque. Propriedade para investimento, tá? Que é basicamente aqui a primeira parte do ativo não circulante. Deixa eu apagar esse aqui, senão fica muito bagunçado. Propriedade para investimento. As entidades do setor público elas podem manter propriedade para oferir receitas de aluguel e tal. Tá? E essas propriedades elas geram fluxo de caixa de forma independente de outros ativos mantidos pela entidade. Então, existem-se de outros imóveis controlados pelas entidades do setor público, os quais geralmente são ocupados pelo proprietário para fins administrativos para facilitar
a produção de outros bens. Então, são exemplos de propriedade para investimento, tá? Ou seja, eles podem gerar um fluxo de caixa sem que tenha necessariamente de forma independente dos outros ativos. Tá? Então, pode gerar receita com aluguel, por exemplo, ou até mesmo a valorização. Então, são exemplos para investimento, são exemplos de propriedades para investimento. Os terrenos mantidos para valorização, terrenos mantidos para uso futuro, edifício mantido também, edifício desocupado, mas que seja mantido para ser arrendado em arrendamento mercantil operacional, e propriedade em construção ou desenvolvimento para uso futuro com propriedade para investimento. Então, esses são exemplos de propriedade para investimento, que geralmente ficam aqui no ativo não circulante de investimento. Tá? Se é uma propriedade que está em uso nas atividades da empresa, daí ela já não fica mais investimento, fica na conta no subgrupo de imobilizado. A propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo seu custo. Tá? Então, a gente já tem aqui a primeira base aqui, ó, que é custo da propriedade para investimento. Inicialmente é mensurada pelo custo, está incluído todos os custos de transação. Depois do reconhecimento inicial, a entidade ela pode escolher como política contábil o modelo do valor justo ou do custo. Então pode escolher ali depois do reconhecimento inicial, que é sempre custo, pode mudar para o valor justo ou manter o modelo de custo. Tá? A gente acabou não falando aqui, entrando em detalhe, mas os investimentos eles também podem ser avaliados, além do custo, pelo método de equivalência patrimonial, que é quando a entidade detém uma influência significativa. Tá? Então, na outra aula, a gente pode ver de maneira mais detalhada como que se faz o cálculo da equivalência patrimonial. No imobilizado, o que a norma traz para nós? Que é um item tangível, que é mantido para uso na produção, ou no fornecimento de bens e serviços, ou até para fins administrativos. Então, por exemplo, se a entidade pública ela tem um prédio em que ela usa para suas atividades, esse prédio tem que estar registrado no imobilizado. Mas é um prédio ou um terreno que não usa para as atividades e está lá só para valorizar para rendimento, valorização futura. Daí ele é investimento. Então, o imobilizado ele é um ativo tangível, né, que tem substância física, que é mantido para uso na produção dos bens e serviços, ou ele também pode ser utilizado como uma estrutura administrativa para abarcar aí os serviços administrativos da entidade pública, nesse caso. Beleza, então pode ser a utilização por mais de um período também. Dentro do imobilizado, a gente pode ter bens móveis ou imóveis também, né? Então, os bens móveis, eles compreendem os bens que têm existência material, claro, que podem ser transportados e movimentados de um lado para o outro. E alguns exemplos são máquinas, aparelhos e equipamentos, tá? Móveis, utensílios e assim por diante. Os imóveis são vinculados ao terreno, né, ao solo, que não pode ser retirado sem destruição ou sem que ocorra algum dano. E são alguns exemplos, pontes, viadutos, obras de andamentos, hospitais, entre outros. Aqui a gente pode verificar a diferença já, né? Que a contabilidade pública ela tem que registrar, de fato, esses bens ativos de infraestrutura, como a norma também menciona, além dos próprios edifícios dos entes públicos. Os bens imóveis eles são classificados como bens de uso especial, que são destinados a um serviço ou estabelecimento da administração pública, ou seja, ele tem um uso específico. Tá? Os bens dominiais ou dominicais, essas definições são definidas também no Código Civil, mas o MCASP também trouxe lá para nós. Bens dominicais ou dominiais, que são destinação pública definida, que não tem destinação pública definida, nem são destinados ao uso imediato do povo, né? Então tem um uso específico e restrito. Tá? Os bens de uso comum, que são de domínio público, construídos ou não, até por pessoa jurídica de direito público. Os bens imóveis em andamento, que ainda são aqueles não concluídos, como obras, projetos e estudos em andamento. E os demais bens imóveis, que não são esses classificados anteriormente. Então, por exemplo, um bem imóvel locado para terceiro. Ele não é de uso especial, porque ele não está sendo utilizado para a administração pública. Ele pode também não se enquadrar com uma destinação específica e também não é bem de uso comum e também não está em andamento. Então, por exemplo, um bem locado seria demais bens imóveis que não são classificados nessas primeiras fases aqui. Imobilizados, procedimentos de reconhecimento e mensuração, eles podem ser aplicados também para os bens do patrimônio cultural, né? Lembrando que o do imobilizado, normalmente ele vai dizer que agora que a avaliação pelo método de custo também. Tá? Então,
patrimônio cultural também pode ser utilizado da mesma forma, além do valor cultural, os benefícios econômicos futuros e potencial de serviço. É o caso, por exemplo, de um prédio histórico utilizado como escritório. Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos à depreciação, tá? Ou à exaustão, um dos dois, cuja apuração deve ser feita mensalmente quando o item do ativo estiver em condições de uso. Então, somente quando estiver em condições de uso é que pode iniciar o processo de depreciação ou exaustão. Ao final de cada exercício financeiro, se recomenda que a entidade realize aí a revisão da vida útil e do valor residual do item do ativo. Ao fim da depreciação ou da exaustão, o valor líquido contábil deve ser igual ao valor residual. Quando eu defino um valor, por exemplo, eu tenho um bem do meu ativo por 100, mas eu defino que o meu valor residual é 20, ou seja, depois que eu utilizar ele, todo o potencial de serviço desse ativo, eu estimo que o meu valor dele ainda vai ser 20, que é um valor de venda, por exemplo, depois de eu tiver depreciado todo ele. Então, esse aqui é o meu valor residual. Por isso que a norma fala que estima-se que depois que eu utilizar todo esse meu ativo e ir depreciando ele, estima-se que o meu valor contábil líquido, depois de esse aqui é o valor contábil bruto, aí eu tiro depreciação, amortização e exaustão, chego no meu valor contábil líquido. Então estima-se que o meu valor contábil líquido seja exatamente o meu valor residual do ativo imobilizado. O valor contábil líquido, então, é o valor do bem registrado na contabilidade, em determinada data, deduzido da depreciação, amortização e exaustão, e também das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. A depreciação ela é redução, né, do valor do bem por desgaste ou perda da utilidade, por causa do uso ou da ação da natureza, ou obsolescência. O valor depreciável é só o valor que eu vou depreciar, então é o custo de um ativo, ou outra base que substitua o custo, menos o seu valor residual. Então eu tenho lá o meu valor contábil bruto, e aí eu posso ter, por exemplo, o meu valor residual, né, que é de 20, valor contábil bruto de 100. A diferença entre os dois é 80. Então esse aqui é o meu valor depreciável, tá? Porque eu estimo que no final da vida útil eu ainda tenho uma vida de 20. Então o meu valor depreciável é o valor de 80. A exaustão é praticamente a mesma coisa, né? Mas ela decorre da exploração de recursos minerais ou florestais, ou outros recursos naturais esgotáveis. E o valor residual do ativo é o valor estimado da entidade que ela obteria com a alienação do ativo. Então, eu estimo que eu tenho 20, depois que eu tiver utilizado todo aquele meu ativo, tiver depreciado ele ao máximo, eu ainda consigo obter 20 unidades aqui na venda desse ativo. Tá? O cálculo do valor residual é efetuado por estimativa, é claro, sendo o valor determinado antes do início da depreciação. Então, antes de eu determinar toda a minha depreciação, eu vou saber. Tem alguns métodos de depreciação, né, de cotas constantes e tal. E aí eu vou determinar qual é a minha vida útil do bem, qual é o valor do residual, tudo isso é determinado antes do início da depreciação. E aí o valor residual ele seria o valor de mercado depois de efetuada toda a depreciação. O valor residual é determinado para a depreciação que a depreciação não seja incidente em 100% do bem. Né? Então, se eu tenho um bem de 100, eu tenho pelo menos, olha, alguma coisa no final vai sobrar, nem que seja uma sucata. Então, é de forma que eu não deprecie 100% do meu bem. O princípio geral do reconhecimento do ativo imobilizado. Então, no ativo imobilizado, eu vou incluir o quê? Os gastos adicionais ou complementares é reconhecido inicialmente pelo custo de aquisição. Claro, daí o resto é sinônimo, né? Produção ou construção. Então, essa é a regra geral. O ativo imobilizado ele é reconhecido pelo meu custo de aquisição, produção ou construção. Os ativos imobilizados a título gratuito, eles são reconhecidos aqui ao valor justo. Esse aqui é os gratuitos, que são específicos aqui do imobilizado.
na data da aquisição, sendo que deverá ser considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimentos técnicos ou do valor patrimonial definido nos termos da doação. Deve ser evidenciado em notas explicativas também qual foi o critério de mensuração e avaliação desses ativos, obtidos a título gratuito, né, e eventual impossibilidade dessa valoração dele, não tem como valorar, então tem que ser justificado. Bens de uso comum do povo, a contabilidade pública ela também tem que fazer o registro, né, então lá nas classes ativos do imobilizado, ativo de infraestrutura e bens do patrimônio cultural. O de infraestrutura inclui as rodovias, né, as redes rodoviárias, esgoto, sistema de abastecimento e assim por diante, e segue a mesma base utilizada para os demais ativos imobilizados, que é custo de aquisição, produção ou construção. E não havendo nenhuma evidência disponível para determinar o valor de mercado, o valor justo pode ser estimado usando o custo de reposição depreciado. Então, posso utilizar o valor justo também. E o valor justo, normalmente, para o imobilizado é adquirido a título gratuito, né? Utilizado o valor justo. Mas eu não conseguindo nenhuma dessas, de aquisição, produção e construção, eu posso utilizar também o valor justo. Bens do patrimônio cultural, né, tem uma conceituação lá na Constituição, que são de natureza material, imaterial e tal, tomados individualmente, e a mensuração deles são facultativos. Então, eles podem seguir outras bases que não as utilizadas pelos demais ativos imobilizados. Tá? Então, é meio que livre essa dos bens patrimônio cultural. Os custos subsequentes, eles não se reconhecem no valor contábil de um item do ativo imobilizado o custo de manutenção periódica. Né? Então, por exemplo, que é algo que a gente já falou na primeira etapa dessa aula. Esses custos eles são reconhecidos no resultado do exercício. Então, normalmente, custo com manutenção periódica de um ativo imobilizado, ele não vai melhorar aquele ativo, ele só vai manter a vida útil. Então, é reconhecido direto na despesa. E a entidade deve reconhecer o valor contábil de um item do ativo imobilizado, o custo de reposição de parte desse item sempre que houver uma melhoria. Né? Então, se tiver melhoria, uma adição complementar ou significativa, deve ser acrescido ao valor do bem. Caso contrário, é despesa. Tá? Mensuração. O item do ativo imobilizado ele deve ser mensurado no reconhecimento pelo valor do custo. Tá? Então, ele deve ser mensurado pelo valor de custo, que é basicamente aquisição, produção, construção. Os elementos do custo do ativo imobilizado, eles podem compreender o quê? O preço de aquisição, né? Outros custos aí diretamente atribuíveis também. E quando adquirido por meio de uma transação sem contraprestação, como é o caso de terreno, por exemplo, que foi recebido por um particular, pode ser pelo valor justo. Então, sempre quando tem transação sem contraprestação ou obtido a título gratuito, valor justo aqui no caso do imobilizado. Tá? Então, não se considera o custo de um item do ativo imobilizado as despesas administrativas e outros gastos indiretos. Na mensuração depois do reconhecimento, a entidade deve mensurar esses itens escolhendo entre o modelo de custo ou o modelo de reavaliação. Então, ela pode, no imobilizado, eu posso reavaliar, por exemplo, eu tenho um prédio hoje que está valendo muito mais, então, na contabilidade pública é permitida essa reavaliação. Ou posso manter também o método de custo, que é só né, como, por exemplo, alguns itens do imobilizado, como, por exemplo, terreno, não sofrem depreciação, eles vão continuar lá por aquele valor. Então, onde o item do ativo ele é evidenciado pelo custo, depois de qualquer depreciação, redução ao valor recuperável acumulado, ou pelo modelo de reavaliação, onde o item do ativo, cujo valor justo ele possa ser mensurado confiavelmente e deve ser representado pelo valor reavaliado e corresponde ao valor justo na data da reavaliação, menos a depreciação. Então, ainda que ele tenha depreciação, se for escolhido o método de reavaliação, se tiver depreciação, ele vai ter que reduzir aqui um pouco o valor. Essa reavaliação, os itens do ativo que sofrem mudança significativa no valor justo, eles necessitam de reavaliação anual. Então, por exemplo, a gente mora numa cidade, no estado, que tem uma valorização imobiliária muito intensa, né? Então, a norma diz que nesses casos tem mudança significativa de valor e precisa de reavaliação anual. Para aqueles que não têm mudança significativa, essa reavaliação pode ser feita a cada 3 ou 5 anos, como diz aqui a norma. E as empresas estatais elas seguem normas específicas quanto à reavaliação. Quando o item do ativo imobilizado ele é reavaliado, a depreciação acumulada na data da reavaliação ela deve ser eliminada do valor contábil. Ela é eliminada, porque não faz sentido tu manter uma depreciação acumulada de um bem que está reduzindo o valor daquele bem, sendo que tu quer aumentar ele. Então, primeiro, tu elimina
a depreciação acumulada e o valor resultante tu vai acrescer àquele bem. Então é necessário, se o ativo for reavaliado, é necessário que toda a classe de contas daquele ativo seja reavaliada também. Então, quais são os classes de contas do ativo imobilizado, né? Um grupo de natureza semelhante nas operações de entidade, então são exemplos de contas do imobilizado aqui, os terrenos, edifícios, as estradas, maquinários, navios, aeronaves. Na reavaliação do ativo imobilizado, quando o item ele é reavaliado, a depreciação acumulada ela deve ser eliminada. Esse slide está repetido. Se o valor contábil na classe do ativo aumentar, em virtude da reavaliação, ele pode ser creditado diretamente na conta de reserva de reavaliação. Essa conta da reserva de reavaliação, ela é uma conta, já o balanço patrimonial já está meio pequenininho, é uma conta do PL. Então, se eu aumento o meu valor do meu bem do ativo a débito, né? O crédito, ele vai ser, em vez de ser uma VPA, que é uma receita, ele vai ser creditado direto na conta de reserva de reavaliação. Porque o PL, assim como na contabilidade privada, na contabilidade pública, a gente também tem algumas contas de reserva e uma delas é a reserva de reavaliação. Entretanto, o aumento deve ser reconhecido no resultado do período quando se tratar de reversão de decréscimo por reavaliação. Então, vou fazer uma reversão. Tive uma reavaliação, tá? Mas agora aquele valor que eu subi do meu ativo, eu vou ter que baixar ele um pouquinho. Então, uma reversão de decréscimo por reavaliação. E aí, essa redução, ela deve ser reconhecida no resultado e não lá no PL. A única diferença que faz é que, em vez de ser creditado ou debitado em receita ou despesa, normalmente é registrado no PL em reserva de reavaliação, mas quando se tratar de reversão é VPA ou VPD, né? Que daí deve ser reconhecido no resultado do período. Se o valor contábil diminuir em virtude da reavaliação, essa diminuição deve ser reconhecida no resultado, né? Então, mesma coisa. E se houver saldo de reserva de reavaliação, a diminuição do ativo ela deve ser debitada diretamente à conta de reserva de reavaliação. Então, por exemplo, se no início eu aumentei o valor do meu ativo, então fiz débito no ativo, crédito em reserva de reavaliação no PL. Se eu quiser fazer uma reversão, ou seja, diminuir o valor do meu ativo, eu primeiro tenho que eliminar essa reserva de reavaliação para depois eu começar a baixar aqui esse valor no meu ativo, né? Então, se houver saldo na reserva de reavaliação, a diminuição do ativo deve ser debitada diretamente na reserva de reavaliação até o limite dela, né, do saldo existente, e depois referente àquela classe do ativo, e depois eu reduzo o meu valor do ativo. Aqui tem um exemplo. O ente público procedeu à reavaliação de seus ativos. Então, fez um débito primeiro eliminou a depreciação acumulada, porque era um caso que tinha depreciação acumulada. Então, elimina a depreciação acumulada e reduz o valor do ativo. Tá? Quando teve valorização, aumentou o valor do ativo e jogou a contrapartida lá no PL, na reserva de reavaliação. E a reserva de reavaliação do patrimônio líquido do ativo imobilizado deve ser realizada quando? Pelo desreconhecimento ou alienação daquele ativo. Então, acresci o valor do meu ativo, fiz reavaliação, contrapartida lá no PL em reserva de reavaliação. Quando que ela deve ser realizada? Quando eu tirar o meu ativo da minha contabilidade, né, do meu patrimônio, então ele vai ser desreconhecido, então eu vou baixar aquela reserva de reavaliação, ou até mesmo pelo uso, né? Nesse caso, parte da reserva será transferida enquanto o ativo é usado pela entidade e o valor da reserva a ser desreconhecido é a diferença entre a depreciação baseada no valor contábil reavaliado e o ativo da depreciação que teria sido reconhecido com base no custo histórico original do ativo. Aqui tem um exemplo, a depreciação no valor de 100 incidente sobre o ativo reavaliado. Então, a depreciação incidente sobre o ativo com base no custo histórico seria de 70. Ou seja, a reavaliação do ativo, ela resultou em acréscimo de depreciação de 30. Tá? Então, olha só, depreciação no valor de 100, incidente sobre o valor do ativo reavaliado. A depreciação incidente sobre o ativo com base no seu custo histórico seria de 70 e a reavaliação do ativo resultou em acréscimo de depreciação de 30. Então, a minha despesa ela foi de 70, a reserva de reavaliação que eu tinha como saldo lá, então eu tirei primeiro o saldo da reserva de reavaliação de 30 e depois eu constituí uma depreciação para esse ativo, né? E aí depois eu tirei
o 100 dele. Então, eu tenho um ativo lá, que ele já foi reavaliado algum dia e está num valor de 100 reais a mais. Né? O que eu tenho que fazer? Eu sei que desses 100 a mais, que eu vou ter que tirar 100 dele, eu vou tirar 30 primeiro de um saldo de reserva de reavaliação que eu tenha, e depois sim eu vou e faço, nesse caso aqui, a depreciação dele. Tá? Então é um declínio, né, do potencial de geração, né, desgaste físico, tal, obsolescência. Vai ser sempre contra uma VPD. Manutenção adequada desse ativo não interfere na aplicação da depreciação. Tá? Então não tem problema de fazer manutenção, a depreciação ela vai ocorrer de qualquer forma. Ela cessa quando do término da vida útil do bem, claro, quando ele for desreconhecido. Tá? O valor contábil deve ser igual ao valor residual, e na falta desse pode ser um valor zero também. E a depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou ele é retirado temporariamente de uso, então ela continua. Tá? Aí tem as tabelas de depreciação, né, contendo o tempo de vida útil, eles deverão ser estabelecidos pelo próprio ente, cada um estabelece a sua, e não é necessário que o ente possua uma tabela única, ela pode existir várias tabelas, né, com taxas diferentes, mas tem que ser evidenciado em nota explicativa. Terrenos e edifícios são ativos separáveis e são contabilizados separadamente. Tá? Então, se eu tenho um terreno e tenho um edifício construído nesse terreno, os dois têm que ser contabilizados separadamente, porque o terreno ele não é depreciável. Já o edifício ele até pode ser depreciável. Então, com algumas exceções, as pedreiras e os locais utilizados como aterro têm vida útil ilimitada. Né? Então, por isso que eles não são depreciados. Os edifícios têm vida útil limitada e por isso são depreciáveis, por isso que tem que ser contabilizado de maneira separada. O aumento do valor de um terreno no qual um edifício esteja construído não afeta a determinação do montante depreciável do edifício. Né? Como é contabilizado separado, se eu aumentar o valor do meu terreno, não afeta a minha depreciação aqui do edifício. Então tem alguns efeitos nas demonstrações contábeis, né? Quando tem VPA e VPD ali. O valor depreciável, a gente já deu um exemplo. Existem alguns métodos de depreciação, que é da linha reta, ou cotas constantes, da soma dos dígitos ou das unidades produzidas. São os três mais conhecidos. Deve ser realizada mensalmente a depreciação. Embora o lançamento possa ser realizado pelo valor total da classe, os bens depreciados ao qual aquele item se refere, é importante destacar que o cálculo do valor da depreciada deve ser identificado individualmente. Então, eu posso fazer um único lançamento, mas o valor a depreciar, eu tenho que ter um controle gerencial extra para cada bem ali que eu preciso depreciar. Exaustão também muito parecida, né? Mas tem a ver com recursos naturais esgotáveis. Redução ao valor recuperável a gente já viu bastante, que é uma perda além da depreciação, né? Perda do bem, por causa do declínio da utilidade dele. A redução ao valor recuperável ela não deve ser, portanto, confundida com depreciação, ela é um pouquinho diferente, é uma desvalorização a mais da depreciação. Desreconhecimento do imobilizado, né, ele deve ocorrer quando eu vendo o meu ativo imobilizado, né, e quando não há expectativa de benefício econômico futuro, né, pela utilização ou pela alienação dele. E quando o item é desreconhecido, os ganhos e as perdas devem ser reconhecidos lá no resultado patrimonial como VPA e VPD. Os ganhos e as perdas devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido de alienação e, se houver, também o valor contábil do item. Tem algum exemplo aqui dos lançamentos contábeis, para passar um pouco mais rápido aqui. E aí tem o intangível. Deixa eu ver só como é que a gente está aqui. Eu acho que dá. Intangível, né? Um ativo monetário, não monetário, ele também não tem substância física, né? Não se toca, enfim. Identificável, controlado pela entidade e gerador de benefícios econômicos futuros e potencial de serviço, que é uma característica do ativo. É um ativo intangível, ele satisfaz o critério de identificação quando ele só vai ser um intangível quando ele for separável, ou seja, quando ele puder ser separado da entidade, vendido, transferido, licenciado, de forma separada, né? Individualmente ou até mesmo em conjunto, com um ativo ou um passivo relacionado. E quando ele resultar de compromisso obrigatório, né, incluindo os direitos contratuais ou os outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade. Então, ele atinge as características de um ativo intangível quando ele for separável e resultar de compromisso obrigatório. O reconhecimento como item do ativo intangível exige que a entidade demonstre que ele atenda o quê? A definição de um ativo intangível, que é
esses critérios aqui. Os critérios de reconhecimento, ou seja, quando for provável, para eu reconhecer esse ativo, tem que ser provável que os benefícios econômicos futuros esperados sejam gerados em favor da entidade. E o custo ou o valor justo do ativo possa ser mensurado com segurança. Então, ele tem que ser provável que tenha benefícios econômicos futuros e o custo dele tem que ser mensurado com segurança. E o ágio da expectativa de rentabilidade futura, que é o goodwill gerado internamente, ele não deve ser reconhecido como ativo, mas é só aquele gerado internamente. Tá? Então, por exemplo, tem uma empresa que ela vale 10 mil hoje, mas eu sei que daqui a 5 anos ela vai valer 100 mil. Aí tem alguém interessado em comprá-la. Bom, ela sabe que o ágio dela é a diferença, 90 mil. Então, o valor dela seria 90 mil. Só que esse ágio, ela sabe, só que ela não pode reconhecer e gerar internamente esse ágio. Mas quem for comprar essa empresa pelo valor, por exemplo, de 100 mil, aí sim, a empresa, essa empresa que está comprando a outra, não pode, ela pode contabilizar esse goodwill lá como investimento. Porque esse ágio é um ágio que ela foi disposta a pagar naquela outra empresa, acima do valor de mercado, mas é uma expectativa de rentabilidade futura. Mas a própria empresa que está sendo vendida, ela não pode reconhecer esse ágio internamente como ativo. Então, esse ágio interno aqui quer dizer isso aqui. Reconhecimento inicial do ativo tangível pode ocorrer de 3 formas, né? Aquisição separada, geração interna ou aquisição por meio de transação sem contraprestação. Aqui a gente tem... Vou passar rapidamente e depois na próxima aula a gente pode voltar em decorrência do horário aqui. Na aquisição separada, normalmente o preço que a entidade paga para adquirir separadamente um ativo intangível reflete a expectativa sobre a probabilidade de os benefícios econômicos fluírem, né, em seu favor. E o custo do ativo intangível adquirido separadamente, ele inclui o preço de compra e os custos, né? É basicamente a regra geral lá dos ativos, o preço de compra mais os custos incorridos aí na aquisição. Geração interna do ativo intangível tem 2 fases aqui, né? Os gastos relativos ao projeto de pesquisa e o desenvolvimento em andamento adquiridos em separados e reconhecidos como ativo intangível ou incorridos após a aquisição desse projeto devem ser contabilizados de acordo com a fase. Quando é gerado internamente, na fase de pesquisa, caso a entidade não consiga diferenciar a fase da pesquisa com o desenvolvimento do projeto interno de criação do ativo intangível, o gasto com o projeto deve ser tratado como o custo incorrido, tá? Apenas na fase de pesquisa. Então, aqui diz o seguinte, os gastos relativos ao projeto ou desenvolvimento em andamento, adquiridos em separado e reconhecidos como ativo intangível ou incorridos após a sua aquisição desse projeto, devem ser contabilizados de acordo com a fase. Aí aqui diz assim, ó, que nenhum ativo intangível resultante da pesquisa deve ser reconhecido. Então, eles têm que ser reconhecidos na fase de desenvolvimento. Tá? E, claro, tem que saber se é possível identificar qual que é a fase aqui. Durante a fase de pesquisa, a entidade ela não está apta a demonstrar a existência desse ativo intangível. E aí, os gastos na fase de pesquisa devem ser reconhecidos como despesa, como VPD. Só na fase de desenvolvimento que aí vai ser reconhecido somente se puder demonstrar os aspectos. Né? Tem viabilidade técnica para concluir esse ativo, tem intenção de concluir o ativo de usar ou revendê-lo, tiver capacidade de usar ou vender e forma como o ativo intangível pode gerar esses benefícios econômicos futuros. Então a entidade tem que ter isso em mente e tem que ter uma disponibilidade de recurso técnico e financeiro adequado para concluir o desenvolvimento, capacidade de mensurar ele com segurança. Tá? Deve ser reconhecido ao custo, então ativo intangível segue a regra geral aqui do imobilizado também, que é, em geral, inicialmente pelo custo. Tá? E depois desse reconhecimento inicial, vai sofrer amortização, que é uma redução, né, ou até a redução pelo valor recuperado. Tá? O ativo intangível ele também pode ser reavaliado, né, se tiver mudança significativa, uma reavaliação anual, ou a cada 3 a 5 anos. Amortização, a entidade deve classificar a vida útil do ativo intangível em definida e indefinida. O termo indefinida até parece meio estranho, mas na norma diz que o termo indefinida não significa vida infinita, tá? Mas indefinida, que um dia pode acabar, mas não se sabe quando. A amortização dos intangíveis com vida útil definida deve ser iniciada a partir do momento que estiver disponível para o uso. E a amortização deve cessar na data que é classificado como mantido para venda, né? O que ele é baixado, o que ocorrer primeiro. A amortização normalmente deve ser reconhecida no resultado,
No entanto, por vezes os benefícios econômicos futuros podem ser absorvidos por produção de outros ativos. Então, nesses casos, a amortização ela faz parte do custo do outro ativo. Então, normalmente, quando eu amortizo, eu faço uma VPD que é reconhecida no resultado. Mas se esse custo é para eu ter outro ativo, aí faz parte do custo do outro ativo, né? Devendo ser incluída no valor contábil. Ativo intangível com vida indefinida não deve ser amortizado. Então, tem que classificar como vida útil definida ou indefinida. Indefinida não deve ser amortizado porque não tem como estimar uma base de amortização. E ele deve ser reconhecido quando? Quando for vendido, né, alienado, e quando não tiver mais expectativas de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviço. Para finalizar, provisões. Tá? Provisão é um passivo, então, de prazo ou valor incerto. Então, é sempre um passivo de prazo ou valor é incerto. E o termo provisão ele não deve remeter a elementos do ativo. Né? Ativo a gente já viu que é ajuste. E a provisão são obrigações presentes. Então, sempre presente. Que o passivo é uma obrigação presente. Né? Então, como provisão é um passivo, então provisão é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cujos eventos se esperam que resultem para a entidade saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviço e que possuem prazo ou valor incerto. A diferença, basicamente, provisão é um passivo. Mas por que se chama de provisão? Porque não se sabe quando vai acontecer ou não se sabe por qual valor vai acontecer. É diferente de um passivo contingente. Tá? Passivo contingente é uma obrigação possível. Né? Então, sempre essa palavrinha possível ela é bem importante para a gente definir passivo contingente. E é resultante de evento passado, cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros que são incertos e que não estão totalmente sob o controle da entidade. Né? Então, o passivo contingente ele é uma obrigação, ele pode ser uma obrigação possível ou uma obrigação presente. Ele é possível quando eventos derivados de eventos passados, né, que vai ser confirmado ainda pela ocorrência ou não de um ou mais eventos. Ele é uma obrigação presente, mas não é reconhecido, porque o passivo contingente ele não é reconhecido. Né? Então, ele não é reconhecido porque ele é uma obrigação possível, que vai ser confirmada ainda pela ocorrência de um ou mais eventos, ou ele já é uma obrigação presente, o que caracterizaria ou satisfaria uma característica do passivo, mas ele não deve ser reconhecido porque é improvável que a saída dele incorpore benefícios econômicos ou potencial de serviço que seja exigida para a extinção da obrigação. Ou não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação. Uma provisão tem sempre um prazo ou um valor incerto, mas se eu não puder fazer uma estimativa, como é o caso aqui, aí ele vira um passivo contingente, mas que não deve ser reconhecido nas demonstrações contábeis. E lá no plano de contas a gente tem alguns tipos de provisões para riscos trabalhistas, riscos fiscais, cíveis, repartições de créditos tributários e para riscos decorrentes de parceria público-privada, que é bem específico. As provisões, elas sim devem ser reconhecidas quando estiverem presentes 3 requisitos abaixo. Né? For uma obrigação presente, formalizada ou não, resultante de evento passado, for provável que uma saída de recurso incorpore benefícios econômicos ou potencial de serviço para a extinção de obrigação e seja possível fazer uma estimativa confiável. Não atendeu nenhum desses requisitos, é bem provável que seja um passivo contingente e não uma provisão. Então, para que exista uma obrigação presente, é necessário que a entidade não possua outra alternativa realista senão liquidar essa obrigação. Então, por exemplo, uma entidade do setor público reconheceu uma provisão para pagamento de multas, né, de danos ambientais. Já a decisão da entidade de instalar filtro para evitar a emissão de gases poluentes não enseja o registro de uma provisão, pelo fato de a entidade poder evitar esse gasto decorrente de suas ações futuras. Então, é um gasto que é inevitável. Né? Então, uma saída de recurso é considerada como provável se a probabilidade de ocorrer o evento for maior do que a de não ocorrer, ou seja, acima de 50%. E quando a probabilidade for baixa, deve-se evidenciar um passivo contingente. E aí não se registra na contabilidade. Apenas pode se evidenciar, por exemplo, em notas explicativas um passivo contingente. Apenas se a possibilidade for remota, não será necessária nenhuma divulgação do evento. Então, ele é um passivo, pode ser até um passivo contingente, mas é remota, não precisa fazer nada. A provisão, ela deve ser reconhecida, deve ser a melhor estimativa do desembolso, né? Então, qual é a melhor estimativa que eu tenho para desembolsar aquele valor, para liquidar aquela obrigação ou para transferir para um terceiro. E deve ser avaliada na data de demonstrações contábeis, né? Para refletir uma melhor estimativa corrente. Quando não houver mais incertezas, quanto ao prazo e quanto ao valor de determinado passivo, ele vai deixar de ser uma provisão
e deve ser reconhecida assim como uma obrigação a pagar correspondente. Não vai dar tempo para fazer questões, essa parte foi bem extensa. Aí de repente a gente traz em outra aula para facilitar. Tá bom? Obrigado por terem ficado até aqui. Boa noite, bons estudos. Valeu, obrigado.